Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na temática o Criador se relacionando com o ser humano, e nessa temática o ser humano ele é apresentado como coroa da criação, Deus é apresentado como um ser que se relaciona com a sua criação e é enfatizada a importância de o ser humano responder à iniciativa divina e se dispor a se relacionar com Deus num relacionamento íntimo. Assista o vídeo até o final e deixe seu feedback com seus comentários, seu like ou seu dislike, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. As suas interações do canal são importantes para classificar esses vídeos como interessantes e impulsioná-los nas pesquisas, como também nas sugestões de vídeos. Se inscreva e acione o sininho se você ainda não fez, para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Faça seu investimento no canal, demonstrando aí o seu interesse ao conteúdo que está sendo divulgado. Clique no ícone do coração e escolha uma faixa de investimento e Deus te recompensará de forma transbordante. O texto áureo da lição bíblica de hoje está no livro de Salmos, número 139, verso 14, a parte A. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Com verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele frisa que nós necessitamos de Deus, mas é sempre Deus quem toma a iniciativa e busca o homem para se relacionar com ele. O texto de referência é Gênesis capítulo 2, versículos 20 a 23, onde consta Adão nominando todas as espécies de animais e aves criados por Deus, bem como a ação divina na criação da mulher a partir de uma costela retirada de Adão. A maior prova do desejo de Deus em se relacionar com o ser humano foi a iniciativa divina de, pessoalmente, Deus manusear o barro e depois o osso para formar os seres humanos. Como coroa da criação, além de o ser humano ter se tornado corregente, dominador e administrador da obra criacional juntamente com Deus, o objetivo principal de sua criação foi de o ser humano viver um relacionamento íntimo com Deus e tornar a sua glória conhecida pelas futuras gerações, a fim de tornar as futuras gerações plenamente abençoadas. Por meio dos preparatórios nos atos criacionais e também na organização do universo, antes de criar o ser humano, Deus ele proveu o melhor ambiente possível para o ser humano viver com sustentabilidade e com qualidade de vida em todas as dimensões e aspectos. O escritor do livro de Gênesis, ele se utilizou da linguagem conhecida como antropopatismo, quando Deus é representado e descrito com emoções humanas, para descrever com as melhores palavras que ele dispunha a forma sábia, bela e também proposital como tudo foi feito por Deus para suprir todas as necessidades humanas. Por diversas vezes o texto bíblico ele repete dizendo: Variar Elohim Kitor, viu Deus que era bom. E no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, o escritor ele apresenta ou ele acrescenta o adjetivo muito como forma de realçar o sentimento de Deus na linguagem humana ao dizer que viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Como bem afirma os comentários bíblicos de Moody, cada um dos atos criativos de Deus foi perfeito, completo, agradável e satisfatório. Apesar da queda diante da tentação, e por isso o pecado ter tido acesso no mundo humano, o que foi afetado foi somente o reflexo da glória de Deus no ser humano, ficando mantida a beleza, a sabedoria, a perfeição divina em toda a obra criacional. Ao criar o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, Deus o fez para lhe dar maior dignidade que todas as demais obras criadas. Maimônides, que foi o principal intelectual pós-judaísmo medieval, em sua obra O Guia dos Perplexos, ele distingue dois contextos hebraicos: Tsem, que significa forma, e Demut, que significa semelhança, de Toar, que significa aspecto, e Tanit, que significa configuração. Enquanto Toar e Tanit se refere ao aspecto e à configuração material, Tsem e Demut se refere à forma e à semelhança espiritual que é imaterial. O texto bíblico hebraico, ao se utilizar dos termos Tsem e Demut, define que a forma, a imagem e a semelhança de Deus no homem é algo espiritual e não material. Pois Deus ele não pode ser encontrado por intermédio da matéria, mas sim por intermédio do Espírito. Portanto, o ser humano ele foi criado com a semelhança espiritual de Deus.
O bispo Abner Ferreira, ele ressalta que ser portador da imagem e da semelhança de Deus é o maior privilégio dado por Deus ao ser humano, e esse fato também condicionou o ser humano ter em si os atributos comunicáveis de Deus, se tornando, portanto, participante do amor, da bondade, da misericórdia, da sabedoria, da justiça, da santidade, da verdade e da paz de Deus, a fim de demonstrar e também desfrutar de tais atributos nos seus relacionamentos interpessoais. Jesus afirmou que os anjos eles veem a face de Deus Pai, e é fato, ao longo do contexto bíblico geral, que os anjos desfrutam de estreito relacionamento e comunhão plena com Deus, sempre prontos a atender suas ordens de forma irrestrita. No entanto, em nenhum momento das Escrituras é mencionado ou ensinado que os anjos são a imagem e a semelhança de Deus. Ainda que o ser humano seja menor que os anjos, estando sujeito a muitas limitações, inclusive a morte física, o ser humano ele foi dotado por Deus de um potencial sem paralelo em quaisquer outras criaturas, pois a imagem e a semelhança de Deus no ser humano dotou o ser humano de uma dignidade cuja essência honra a glória de Deus na corregência da obra criacional. Apesar das imperfeições e limitações humanas, Deus, que é perfeito e ilimitado, ele sempre busca o ser humano para a construção de um relacionamento íntimo, para desfrutar da comunhão com Deus, confiar inteiramente em Deus e se beneficiar da onipresença divina. Em dois momentos cruciais, Deus abençoou o ser humano para frutificar, para reproduzir e para se multiplicar. O primeiro momento foi logo após o homem e a mulher serem criados por Deus. O segundo momento foi logo após Noé sair da arca com a sua esposa, seus filhos e suas noras. O poder criativo descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1, por meio do verbo hebraico bará, para dizer que por causa de Elohim as coisas foram criadas a partir do nada, evidencia que somente Deus que pode fazer surgir, que pode criar o que ele quiser a partir do nada. Ao ser humano, Deus dotou da capacidade de reprodução, que é a multiplicação da espécie humana a partir do que já existe e é transmitido aos descendentes através do DNA. À medida que o ser humano ele frutifica, reproduz e se multiplica, a obediência à ordem divina faz com que os limites da frutificação, da reprodução e da multiplicação humana sejam ultrapassados, e a imagem e a semelhança de Deus na terra, ela se frutifica, se reproduz e se multiplica. Fica claro porque o inimigo ele se empenha tanto para que o relacionamento sexual ele seja desvirtuado, saia do padrão estabelecido por Deus e seja praticado por pessoas do mesmo sexo ou de pessoas com animais, impedindo que haja frutificação, reprodução e multiplicação humana. O objetivo não é apenas barrar a multiplicação das pessoas na terra, é barrar a frutificação, a reprodução e a multiplicação da imagem, da semelhança de Deus na terra através do ser humano. E dentre todas as espécies criadas por Deus, somente a espécie humana pode reproduzir e multiplicar a imagem e a semelhança de Deus na terra. Deus, ele é um ser transcendente, pois Deus está acima de toda a obra criacional, não é limitado pela obra criacional, não é limitado pelo espaço nem pelo tempo, como ocorre com o mundo natural, e todas as suas características possuem o atributo da infinitude. No entanto, esse Deus glorioso e transcendente também ele é imanente, pois Deus não se separa da sua obra criacional, não se ausenta dela, não está alheio ao que ocorre com ela. Deus ele é parte integrante e indissolúvel da obra criacional. Sem Deus, tudo que existe, tudo que foi criado, se extingue. Deus ele está presente em todos os lugares, ele permeia tudo. Além de Deus ser o criador de tudo, ele também é quem organizou todas as coisas e mantém o controle absoluto sobre tudo o que ocorre no universo. E apesar do universo não conseguir contê-lo, tendo em vista a sua infinita grandeza, Deus pode habitar no coração humano, mesmo que o coração humano ele ainda esteja em um processo contínuo de santificação. Por ser um ser relacional,
Deus, na sua imanência, ele oferece ao ser humano o privilégio de se relacionar intimamente com ele. O ser humano ele foi criado de uma forma especial e admirável. Imagine um boneco de barro moldado pelas mãos de Deus e depois uma boneca feita de osso. De repente, ao receber o sopro divino, todas as células, todas as moléculas surgiram vivas e dinâmicas, todos os órgãos e os complexos sistemas do organismo humano surgiram em pleno funcionamento. O que era um mero boneco de barro e outro de osso se transformaram em alma vivente, em um ser à imagem e à semelhança do próprio Deus. O salmista, imaginando esse processo ocorrendo no ventre de uma mulher, as moléculas do DNA e as células oxigenadas pela respiração e pela circulação sanguínea da mãe se multiplicando, formando todos os órgãos e os complexos sistemas do organismo humano, o salmista brada dizendo: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. No Salmo número 139, o salmista reconhece ainda que tudo só é possível porque as mãos de Deus, como as mãos de um exímio tecelão, tece, entrelaça, intercala, molda, forma cada célula, cada molécula, com todos os códigos genéticos traduzidos do DNA que é recebido dos pais, DNA no qual cada célula possui mais de 3 bilhões de combinações genéticas e onde a menor molécula é capaz de armazenar o maior número possível de informações de modo tão eficiente. O salmista reconhece também que as mãos de Deus formaram todos os órgãos, todos os complexos sistemas, todas as estruturas, o revestimento interno e externo e tudo mais, para que o conjunto da obra seja uma reprodução perfeita dos pais, bem como uma reprodução da imagem e semelhança de Deus, cujas diversas células, órgãos, sistemas e estruturas, de uma maneira mútua, formam e mantêm em perfeito funcionamento um único corpo. De forma poética, o salmista ele se utiliza da figura de linguagem conhecida como antropomorfismo para representar Deus com aspectos humanos, pois Deus ele não possui mãos e é descrito pelo salmista como se tivesse, para que houvesse uma melhor compreensão humana da ação divina na formação do ser humano ainda no ventre materno. O fato de Deus ter criado um único homem do pó da terra e depois, a partir dele, ter criado a mulher e por meio deles multiplicado as pessoas na terra, segundo o Midrash, que é uma coletânea de histórias bíblicas do que é possível ser encontrado nas entrelinhas da Escritura, o ser humano ele deve ser desprovido de orgulho, deve tratar todos indistintamente como sendo de uma mesma origem, independentemente de da sua linhagem, da sua etnia, da sua raça ou da sua casta. Nem mesmo deve considerar a outra pessoa como uma estrangeira, pois todos foram originados de uma mesma fonte, de uma mesma terra manuseada pelas mãos de Deus. Como a raça humana teve origem em um único indivíduo, deve-se preservar a paz. E quem destruir uma vida, aos olhos do Criador, é como se tivesse matado o mundo inteiro. E quem salva uma única vida é como se tivesse salvado o mundo inteiro. É assim que Deus quer que o ser humano se veja, como uma obra-prima produzida pela sobrenatural ação divina, tendo a Deus como uma única fonte de origem. Relacionamento, intimidade e parceria com Deus, esse é o objetivo pelo qual o ser humano foi criado. Tanto é que o próprio Deus era quem se aproximava e face a face conversava diariamente com o ser humano lá no Jardim do Éden para interagir com ele, repassar instruções, transmitir carinho e cuidado, sem a necessidade de profetas, de sacerdotes, de anjos ou de quaisquer outros intermediários. E também sem questionamentos ou imposições do ser humano para com Deus. A necessidade de expulsar o ser humano do paraíso se deu em decorrência da entrada do pecado no mundo humano, fruto da quebra dos princípios da autoridade e da obediência estabelecidos e sustentados pelo próprio Deus. Como bem pondera o bispo Abner Ferreira em seus comentários, não bastasse estar no paraíso tendo com Deus um relacionamento perfeito,
Deus deu a Adão uma companheira que o completasse e o complementasse, por meio do mais puro e mais íntimo de todos os relacionamentos do mundo humano, o relacionamento conjugal. Com a esposa ao lado, Adão pôde frutificar, reproduzir e multiplicar tanto a espécie humana como também a imagem e a semelhança de Deus na terra. Sem a esposa, isso seria impossível. Ao lado do esposo, a mulher é a sua melhor ajudadora, a sua melhor orientadora e cúmplice. Em contrapartida, com a esposa ao lado, o homem deve amá-la, honrá-la, protegê-la e prover os meios para a sua subsistência, sendo responsável direto por sua integridade física, moral e espiritual. Ligados pelo Criador, que é a causa originária da existência, da sustentabilidade e da preservação de tudo que foi criado, o ser humano, diferente das demais coisas criadas, ele teve a verbalização da fala divina que, num conselho eterno, deliberou criar o ser humano. Ultrapassando as barreiras das palavras, teve também o toque das mãos divinas na sua formação a partir do barro e depois de um osso da costela. Por meio da ação do Espírito Santo, representada pelo ar, o sopro divino ele gerou vida dinâmica, ativa e proativa no que era apenas objetos inanimados, e por meio dos atributos comunicáveis de Deus transmitidos ao ser humano, tanto o homem como a mulher se tornaram a imagem e a semelhança de Deus. Ao formar a mulher a partir da costela de Adão e uni-los na formação da família, Deus evidenciou que o ser humano, além de se relacionar com Deus, precisa também se relacionar bem com o seu próximo. Esses fatos criaram vínculos extremamente saudáveis entre o ser humano e Deus, como também entre o homem e a mulher, entre o sexo masculino e o sexo feminino, cujas diferenças são apenas funcionais quanto à missão de cada um, pois na composição física, psicológica, emocional e espiritual são interdependentes um do outro para a manutenção e preservação da vida, como também da espécie humana. Por isso, Deus ele instituiu a família como uma célula mantenedora de uma sociedade saudável e sustentável por meio do matrimônio dentro do padrão ordenado por Deus. O bispo Abner Ferreira ele frisa em seus comentários que quando lemos Gênesis capítulo 2, versículo 23, no qual Deus disse a Adão que a mulher seria osso dos ossos dele e carne da carne dele, quase pode-se ver o sorriso no rosto de Adão. Isto porque, por meio de sua nova companhia, Deus estava dando a Adão a oportunidade de ter as suas necessidades pessoais e emocionais satisfeitas. Além de estar resolvida a questão da solidão humana, Adão ele poderia oferecer e receber carinho de um ser de sua mesma espécie. Teria uma companhia que, apesar de ter funções diferentes das suas, possuía características compatíveis com a dele, capacidade de raciocínio, de criação, de desenvolvimento das habilidades pessoais e de interação racional. Adão poderia compartilhar os sonhos, os sentimentos, as emoções, as decisões e também as não decisões. Poderia ajudar e ser ajudado. Poderia se relacionar intimamente, reproduzir e multiplicar a sua espécie. Como bem expressa o texto bíblico de Gênesis capítulo 2, versículo 23, esta, afinal, era o que estava faltando para Adão ser completo em todos os aspectos. Ao ordenar que o homem deveria deixar a companhia de seus pais e se unir à mulher e se tornar uma só carne com ela, Deus estava falando do mais íntimo de todos os relacionamentos na esfera humana, que é a união conjugal, o relacionamento sexual entre o homem e a mulher, unido pelos laços sagrados do matrimônio, no qual a família se completa com os filhos que nascem a partir do casal. Quanto à conjectura equivocada de que o pecado de Adão e Eva foi a relação sexual, essa conjectura ela não se sustenta, pois antes de o pecado entrar no mundo humano, além do fato de inexistir sentimento de vergonha que pudesse ferir a decência ou a integridade moral da mulher ou do homem, Deus, pessoalmente, já havia ordenado ao casal que frutificasse, que multiplicasse, que enchesse a terra da espécie humana e, simultaneamente, da imagem e da semelhança de Deus. Na tradição judaica, tendo em vista a missão dada ao ser humano de frutificar, de multiplicar e encher a terra, o celibato é condenado, pois o celibato é um empecilho para que a ordem divina ela seja efetivada. E uma pessoa solteira, dentro da tradição judaica, é considerada apenas um meio-corpo.
Observando o contexto bíblico geral e parafraseando o que ressalta o bispo Abner Ferreira em seus comentários, a intimidade da pessoa com Deus, por meio da lealdade aos padrões e aos propósitos de Deus para a vida humana, a intimidade da pessoa com Deus, ela santifica a intimidade do casal e cumpre o propósito de Deus para a reprodução da espécie humana. De acordo com o que diz Champlin, que é um especialista nos estudos sobre Deus, doutor em línguas clássicas e um profundo estudioso e comentarista das Escrituras, bem como, de acordo com o contexto geral das Escrituras, pode-se afirmar que as Escrituras, ao citar a proibição divina quanto ao adultério, à prostituição, à fornicação, visa preservar o princípio de que a união de um homem com uma mulher resulta em uma só carne, prevalecendo aí a ideia do matrimônio dentro do padrão bíblico, no qual se exclui uma terceira pessoa ou o sexo descompromissado fora do casamento, cujo objetivo único é a satisfação carnal e hedonista, seja pelo prazer da conjunção carnal ou pelo prazer de alguma vantagem material. Outro fator que deve ser levado em consideração e que deve ser preservado é que a união entre um homem e uma mulher, resultado literal do casamento, é um símbolo da união espiritual do ser humano com Deus, cujo relacionamento deve ser exclusivo, ser fiel e íntimo. Tanto é que a igreja cristã ela é comparada na Bíblia como sendo a noiva de Cristo. Deus deu ao ser humano uma posição elevadíssima em relação às demais obras criadas por ele. Esse, além de ser um fator motivacional para que cada pessoa se sinta valorizada, é uma verdade absoluta que deve ser internalizada e cristalizada no coração humano. Só assim a pessoa ela terá condições de viver à altura de sua posição e cumprir em si, por si e através de si, os propósitos de Deus para a vida humana. Ao criar o mundo e colocar nele o ser humano, Deus continua em cena, atento a tudo que ocorre, sempre buscando se relacionar com o ser humano e disposto a perdoar os pecados para reintroduzir o ser humano em sua intimidade. Sem sombras de dúvidas, a união de Adão e Eva, realizada pelo próprio Deus, se tornou o padrão pelo qual as pessoas devem refletir a glória de Deus no casamento. Isto porque o casamento, dentro do padrão estabelecido por Deus, aponta para a união entre Cristo e a sua igreja. Se o seu relacionamento com Deus for bom por ser leal, profundo e íntimo, você determinará o padrão dos seus relacionamentos interpessoais nestes mesmos fundamentos. Do contrário, inevitavelmente, por causa da escolha de um estilo de vida alienado ao pecado, será impossível você se relacionar com Deus intimamente e as suas demais relações sofrerão terríveis danos. Ore para que o seu desejo de se relacionar com Deus intimamente se intensifique ao ponto de você fazer de um tudo para consolidá-lo e experimentar a bênção da aprovação divina sobre a sua vida em todos os aspectos. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.